Olá! Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante: o estilo de vida cristão. Como viver o propósito em tempos de distração? Presta atenção porque essa mensagem ela pode ser exatamente o que você está precisando ouvir hoje. Não se distraia. A gente está vivendo atualmente a era da distração. Nunca foi tão fácil perder tempo, perder energia, perder o foco. Você abre o celular para olhar uma coisa, quando você percebe, já se passaram 40 minutos, uma hora. Você entra nas redes sociais para se inspirar, mas sai se comparando, se sentindo insuficiente. Você corre atrás de mil coisas ao mesmo tempo, mas quando deita a sua cabeça no travesseiro, você sente aquele vazio. E sabe o que é isso? É viver cercado de distrações, mas longe do seu propósito. E hoje eu quero conversar com você sobre como viver o propósito em Cristo em tempos de distração. E eu não vou ficar aqui falando de teoria. Eu quero te mostrar isso na prática, como vencer as comparações, as pressões das redes sociais, a correria e como buscar o que realmente importa, que é o significado em Deus e não apenas o poder ou o prazer. Vamos começar sendo bem realistas. Quais são as maiores distrações hoje em dia? As redes sociais, a comparação com os outros, a correria do dia a dia e a busca insaciável por reconhecimento ou um prazer imediato. Você já percebeu que o feed das redes sociais, ele não acaba? Ele foi feito para isso. É um ciclo infinito de estímulos. E cada vez que você compara a sua vida com a vida editada de alguém, você perde energia no seu processo. O mesmo vale para a sua correria. Quantas vezes você fala assim, estou ocupado demais, mas no fundo está ocupado com coisas que não te aproximam do seu propósito. Deus não te chamou para viver correndo o tempo inteiro, de notificação em notificação. O Senhor te chamou para viver uma vida de propósito. E o propósito, ele não é correria, ele é direção. A comparação é uma das armas mais sutis que o inimigo usa hoje. Você se compara e das duas uma. Ou você vai se sentir inferior ou você vai se sentir superior. Mas nos dois casos você sai do centro da vontade de Deus. A Bíblia nunca chamou você para ser uma cópia. Ela chamou você para ser imagem e semelhança de Jesus Cristo. E quando você se compara, você desvia o olhar do Senhor e coloca em outro lugar. Você quer um exemplo prático disso? Você vê alguém prosperando e aí você pensa assim: eu nunca vou chegar lá. Mas você esquece que talvez o propósito daquela pessoa não seja o mesmo que o seu. Você olha o palco, mas não conhece o processo. Enquanto você olha o caminho dos outros, você para de andar e de olhar para o seu próprio caminho. E quando você perde tempo demais olhando para os lados, você perde o foco no seu alvo. O que vence a comparação é a gratidão. Quando você entende quem você é em Cristo, você agradece pelo que você tem e pelo que você é e avança no seu propósito, sem se paralisar pela vida do outro. Vamos ser honestos, as redes sociais elas podem ser uma bênção ou uma maldição. Tudo depende de como que você usa. Se você entra só para se distrair, você vai virar refém da distração. Se você entra só para se comparar, você vai viver frustrado. Mas se você usa como uma ferramenta para compartilhar a luz, para aprender, para se conectar com quem te edifica de verdade, aí sim a rede social vai cumprir um papel positivo na sua vida. O problema é quando a tela te governa, quando o primeiro reflexo ao acordar é pegar o seu celular antes mesmo de orar. Quando você passa mais tempo rolando o seu feed do que alimentando a sua alma com a palavra do Senhor, aí sim é um problema sério. E eu vou fazer uma pergunta direta para você. Quem tem governado o seu tempo? O Espírito Santo ou o algoritmo? A resposta para isso revela muito sobre onde você está gastando a sua vida. A disciplina espiritual é você dizer: primeiro eu alimento o meu espírito, depois eu posso mexer em qualquer outra coisa. Outra distração brutal é a correria. O mundo te aplaude quando você fala, tô ocupado demais. Mas a pergunta que fica é a seguinte: ocupado com o quê? Você pode estar ocupado, mas ao mesmo tempo está vazio. Você pode estar ocupado e ao mesmo tempo distante do que realmente importa. A correria sem direção é só ativismo. E ativismo não é propósito. Deus não te chamou para viver correndo atrás de tudo. O Senhor te chamou para correr com Ele. Ele tem a direção do seu propósito. Às vezes o inimigo, ele não precisa nem te parar. Ele só precisa te manter ocupado com as coisas que não têm peso eterno. E isso já basta para te afastar daquilo que realmente importa. A verdadeira produtividade, ela não é fazer muito, ela é fazer o que importa diante do Senhor.
Agora, vamos ser bem práticos. Para vencer essas distrações, o que eu preciso fazer? Primeiro, definir as suas prioridades espirituais. O que vem primeiro no seu dia? O celular ou a oração? O feed ou a palavra? Quem define isso é você. Segundo, pratique o silêncio. Isso mesmo, tire momentos para ficar quieto, sem estímulo, só ouvindo a Deus. O mundo é barulhento demais, mas Deus fala no silêncio. Terceiro, estabeleça os limites claramente. Tempo de tela, tempo de redes sociais, tempo de trabalho, tempo de descanso. Se você não governa o seu tempo, ele vai te governar. Quarto, invista em relacionamentos saudáveis. Se você passa mais tempo com pessoas que te puxam para baixo do que com pessoas que te levam para Deus, você já sabe para onde você está indo. Quinto, cultive um estilo de vida espiritual constante. Não é eventual, é um estilo de vida, é constante. Oração, palavra, jejum, comunhão. Não quando te sobra tempo, mas como prioridade na sua vida. Esses passos, eles não são complexos, eles são simples, mas eles exigem de você uma decisão. E só quem decide sair da distração consegue viver o propósito de verdade. Deixa eu te falar algo direto. Viver o propósito em tempos de distração é uma escolha diária. Não fique esperando o mundo ficar mais calmo, porque isso não vai acontecer. Não fique esperando as redes sociais ficarem menos intensas, porque isso não vai acontecer. Não fique esperando sobrar tempo, porque nunca vai sobrar. Você precisa escolher hoje. Ou você se rende às distrações, ou você decide viver o propósito em Cristo. E lembra disso, significado não está no poder, não está no prazer e muito menos na aprovação dos outros. Significado está em viver alinhado com a vontade de Deus para você. Se você está cansado de comparações, de correria, das redes sociais sugando o seu tempo, talvez essa seja a sua hora de realinhar o seu estilo de vida. É tempo de voltar para o seu propósito. É tempo de deixar o Espírito Santo reger a sua agenda. É tempo de viver com foco no que é eterno. E eu quero te encorajar. Você pode, você consegue. Você não está preso ao ciclo da distração. Você foi chamado para viver em Cristo. E nele, o seu propósito, ele não só faz sentido, como também ele se torna mais leve e frutífero. E se esse vídeo falou com você, curte, comenta, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Que Deus te abençoe poderosamente.